nós tivemos essa notícia. CARF permite crédito de insumos sobre insumos. Do que nós estamos falando aqui, de insumos sobre insumos? Nós estamos falando de um contribuinte, tá? Nesse processo eu vou disponibilizar para quem me pedir no Instagram. Tihai, nós vamos colocar o Instagram como canal. Chama. Brincar comigo quando eu falo chama no Instagram. Os sertanejos estão usando muito isso, né? Aí eu umas piadinhas lá no Instagram, tipo chama, tá? Enfim, pessoal, não dá para vencer todas, né? Vamos lá. O que aconteceu aqui? O que é insumos? O que é crédito de insumos sobre insumos? Nós estamos falando de uma empresa aqui, ó, uma sucroalcooleira, tá? Que ela tem a etapa da indústria, ok? E a fase agrícola. Então ela planta a cana plantada, ela colhe a planta e ela remete isso através de transporte para a indústria, que transforma isso em álcool, açúcar, enfim, tá? E o que acontece? Na fase pré-industrial, eu tenho os insumos dos insumos, ou seja, a cana, ela é um insumo do álcool, certo? Mas, para que eu consiga produzir, cultivar a cana, eu tenho vários e vários insumos em que são adquiridos. Por exemplo, preparação dos solos, defensivos agrícolas, análise, enfim, várias situações. Eu vou abrir esse processo. E o que eu fiz para entender? Que essas despesas no cultivo da cana, que é um insumos, que é um insumo na produção, por exemplo, do álcool, não seriam geradores de crédito. Ou seja, uma fase pré-industrial e que todos os gastos com o cultivo do solo, análise, defensivos e assim sucessivamente, não eram passíveis de creditamento. E o entendimento aqui que não, que os insumos na cultivação da cana é um insumo para a cultivação do insumo na fase industrial, certo? Então, tudo aquilo que eu preciso, e no segmento do agro isso é muito comum, né? Em que eu tenho, por exemplo, não precisa ser necessariamente agro. Tenho fabricação de pellets. Muitas vezes eu tenho uma floresta. A gente sabe que talvez não é a forma mais eficiente do ponto de vista tributário. Quem é nosso aluno, eu já compartilhei um estudo que nós fizemos para uma empresa que é mais viável fazer uma segregação, uma cisão, a criação de uma holding rural, contrato de parceria rural e assim sucessivamente, que nós conseguimos chegar aqui num nível de performance tributário muito mais interessante que dispor dessa floresta dentro da atividade da indústria, certo? Mas vamos pegar esse caso. Todo o gasto que eu tenho no cultivo dessas florestas, que serão depois utilizadas como base na fabricação, são também insumos. Então, o que eu tenho aqui, do ponto de vista até um pouco comercial? Insumos dos insumos. Então, eu tenho uma fase pré-operacional, mas que são indispensáveis, que são extremamente relevantes. Caso não houver, eu não tenho essa cultivação e, consequentemente, eu não tenho matéria-prima, porque, nesse caso, eu sou o fornecedor da minha matéria-prima. Olha só, CARF, olha só. Vão lá no Google, digita CARF. Pode aqui. Acórdão CARF. Clica, pesquisa acórdão. Você vai abrir essa tela. Você tem duas possibilidades, tá? Duas possibilidades de pesquisar, pelo número do processo ou pelo acórdão. Vamos pegar aqui, no caso prático. Olha só. Número do processo. Aqui o número do processo. Ctrl C. Processo. Ctrl V. Pesquisar. Aí você vai olhar aqui se bate. Vai trazer pelo número do acórdão, né? Se o número do processo bate, final 2013-56, 10865. 10865, 56, bateu. Aí você vem aqui e baixa o acórdão. Aí ele vai baixar no seu computador. Então, quem quiser, manda lá no Instagram, pessoal. Manda lá pedindo que eu vou disponibilizar. Então ele fala, ó, possibilidade de crédito, insumo do insumo. Então é um processo aqui da seção 13 de abril, tá?
aqui é público, né? Ele mostra o nome da empresa, uma agroindustrial. O processo, ele é lá de 2010, para vocês verem como demora o trânsito em julgado administrativo no âmbito da Receita Federal. E depois, aqui embaixo, eu gostaria que vocês lessem, aqui tem o relatório do relator, que ele faz o relatório sobre todas as informações. Depois tem o voto. Eu gostaria que vocês lessem o voto, em que ele fala várias questões sobre dos insumos utilizados na fase pré-industrial e assim sucessivamente. Então eu vou mandar depois um resuminho da nossa aula e mais esses documentos e tudo isso que eu estou abrindo eu vou organizar num documento que vocês clicam para baixar, alguns eu vou fazer salvar o PDF. Então quem participou da aula vai ganhar todos esses documentos que eu estou compartilhando.